quantos e quantas não já foram iludidas com falsas profecias? Quantos e quantas? Se eu fosse falar aqui de quantas profecias falsas que eu já recebi, na verdade, eu não ia faltar tempo para me explicar. Mas eu já recebi profecias de homens de Deus, de mulher de Deus, de pessoas que de fato são usadas pelo Senhor. Então, eu creio no sobrenatural, eu creio no agir de Deus. Às vezes até tem pessoas que perguntam: pastor Aziel, o senhor crê nisso? Eu disse: eu creio. Eu não creio em coisas que eu não vejo fundamento, mas aquilo que eu vejo fundamento, quantas pessoas já profetizaram usadas por Deus e se cumpriu na minha vida, ok? Mas eu, na verdade, quero dizer aos irmãos que nós, no meio pentecostal, tem as profecias verdadeiras e tem as profecias falsas. Aqueles que andam de casa em casa prometendo casamento, aqueles que entram na tua casa, sabe que você é um bom comerciante, sabe ganhar dinheiro, e ele diz assim: eu quero profetizar que tu vai prosperar mais. É claro que tu sabe trabalhar. Então, aí a pessoa está fazendo uma profecia óbvia. Por exemplo, a pessoa chegar e dizer numa cidade: vai morrer, esse ano vai morrer um grande empresário. É claro que numa cidade, irmão, tem muitos empresários. Ele não disse o nome, ele não disse a rua, ele não disse a casa, ele não disse quem era, ele só disse que era um grande empresário. Então pode morrer qualquer empresário. Aí quando morre alguém diz: olha, Deus usou ele. Ele diz assim: esse ano vai morrer. E todo ano morre empresário, em qualquer cidade do Brasil. São essas profecias que nós não concordamos. Por exemplo, eu não trouxe aqui, mas aqueles que pegam o celular: olha, Deus está me ligando aqui. Isso é ilusão. Deus está me ligando. Agora eu estou recebendo aqui uma ligação do papai. Fala, papai. Fala, papai. Isso é meninice. É isso aí que nós não cremos. Ah, nós não cremos no poder de Deus? Cremos. Nós não cremos em profecia? Cremos. Nós não cremos nessas coisas. Ok? E qual o propósito de Deus nisso? Olha, irmão, quantos irmãos? Um dia desse eu conheci um rapaz que ele feio demais, feio, que não tinha quem aguentasse. Aí ele chegou na casa da irmã, viu a menina bonita, aí a mãe dela muito crente, ele olhou para ela e disse: minha santa, é isso que Deus diz que é para a tua filha casar comigo. Olha, Deus não precisa disso, meus irmãos. Estão entendendo? Deus não precisa disso. Então são essas coisas que nós não concordamos. Então, hoje, eu vejo aqui nos celulares, tanta coisa. Uma irmã agora me mandou uma profecia que um irmão disse para ela: não saia de casa, porque quarta-feira ou terça-feira o demônio fulano de tal vai bater nas portas da cidade e tu não abra a tua porta. Meu irmão, aí a irmã assustada. Então são essas coisas que nós não cremos. São essas coisas que não têm base bíblica, não têm fundamento. Então, o irmão, a irmã tem que entender isso. Eu quero dizer aos nossos irmãos e aos nossos amigos que sempre nos escutam aqui, que nós somos pentecostais à luz da Bíblia, mas nós não somos neófitos e nem aprovamos essas loucuras. Nós aprovamos o que está na Bíblia, na palavra de Deus. Como vocês viram aqui as nossas irmãs cantando, os nossos irmãos cantando, isso é coisa do céu. É isso que nós adoramos, cantamos, glorificamos, oramos, estendemos as mãos. Isso é bíblico. Profetizamos: Deus te abençoe, Deus vai te dar vitória. A palavra de Deus diz: isso é bíblico. Agora, tem as loucuras que nós não concordamos. Vocês já observaram que todo crente que não gosta de ler Bíblia, não gosta de escola dominical, não gosta de ensino da palavra, ele sempre coloca o sobrenatural dele acima de qualquer pessoa? Não é isso? Por quê? Porque ele não quer obedecer. Quem conhece a palavra sabe o que é de Deus, sabe o que não é, sabe aquilo que é espiritual e o que não é espiritual. Paulo vai dizer isso lá no versículo final, como o pastor Wagner leu aqui. Mas aquele que é espiritual vai entender o que eu estou dizendo. Então, às vezes, alguém abre uma igreja, aquela pessoa ali nunca foi discipulada, não sabe o que é a palavra de Deus, não sabe o que é Bíblia, e aí eles começam a inventar coisas da cabeça. Existem loucuras no nosso meio que as pessoas dizem: isso aí é coisa de crente.
E não é crente que tem palavra, porque crente que tem palavra, ele sabe o que é de Deus e o que não é de Deus. Eu creio, ouçam bem, meus irmãos, eu creio que Deus toma alguém com mensagens preditivas. Eu creio que Deus toma alguém para falar algo que vai acontecer no futuro. Eu acredito assim. Eu creio que Deus usa um irmão para falar com outro para edificação. Digamos que o irmão está sendo usado por Deus em profecia. Eu vou dizer algo de Deus aqui para vocês. Deus pode me usar para o pastor Luiz dessa maneira. Olha, irmão, Deus toca no meu coração que é para você fazer isso. Entendeu? Olha, eu estava aqui meditando na Bíblia, orando, e Deus falou comigo assim, eu senti no coração que você tem que fazer assim. É profecia. Porque tem crente que pensa que quando for tomado em profecia, ele vai... Isso é espiritismo, irmão. É um espírito velho que entrou. Tem irmão que muda a cara, fica uma cara feia, faz careta. Não precisa isso. Quando o Espírito Santo entra, ele já está em você. Você entrega a mensagem normal. Primeiro que tem duas coisas que quem for profetizar tem que ter. Primeiro, fidelidade e consciência. Ou seja, o profeta, ele não foge da sua consciência. É por isso que o texto diz: o espírito é sujeito a quem? Ou seja, você não fica doido, histérico. Você isso aí é pessoas que querem mostrar espiritualidade demais, hein? Não fica alienado. Aí tem uns que querem, eu já vi demais. Aqui a gente está glorificando a Deus. Até o glória a Deus dele, a maneira é de uma forma assim feia, é fazendo careta, mungango, para os outros entender que ele tem mais espiritualidade. Ora, se você aceitou o evangelho, vive na fé e tem crença, o mesmo espírito que habita em ti, habita em mim. Agora o problema é que tem uns que querem mostrar super espiritualidade. Entendeu? Meu Deus, na hora que o pastor me entregou aqui o microfone, não é assim? Ai, papai do céu, eu estou sentindo um negócio aqui. Aí os crentes já começam: meu Deus! Irmão, o poder de Deus não está nisso. Quando Deus te der uma profecia, primeiro, você tem que entender o seguinte: não precisa mudar a cara, nem fazer careta, nem fazer munganga. Essa história, até tem mulher, tem irmã que quando vai profetizar, aí ela... Tá doido, é bom levar para o hospital. Não precisa isso. Entendeu? Não precisa. Não precisa, eu estou dizendo aqui, é a luz da Bíblia. A Bíblia diz que o Espírito é sujeito ao profeta. É isso que eu estou dizendo. Ninguém aqui proíbe, o pastor não proíbe ninguém adorar a Deus, falar línguas, cantar, glorificar. Agora, qualquer crente que entende de Bíblia sabe disso. Sabe disso, irmão? Olha, a Bíblia está dizendo aqui que a transmissão, lê aí 1 Coríntios 14, 32. Só para os irmãos terem uma ideia. 1 Coríntios 14, 32. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. E os espíritos dos profetas estão o quê? Sujeitos aos profetas. Então pronto. Até tem irmão que chega para um irmão e diz assim: olha para cá, e eu vou mostrar na Bíblia. Assim, eu estou falando contigo. Eu sou o Senhor. Eu estou falando contigo. É mentira. Mentira. Primeiro que quando você está falando, não é o Senhor que está falando mais não. Ele já te entregou a profecia. Olha para cá. Eu estou mostrando na Bíblia. Quando o irmão se levantar na igreja com essa história, pode mandar ele se sentar. E para tu saber que sou eu que falo contigo, eu, Senhor, estou te dizendo. É mentira. E eu vou mostrar na Bíblia. Pastor Ziel, vou mostrar na Bíblia. Lê aí, pastor.
Verso 29, do mesmo capítulo. Olha aí. Olha aí. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Se é Deus que está falando, para que julgar? Deus não precisa de julgamento. Agora a profecia sim. Por quê? Porque é um homem que está falando o que recebeu de Deus. Olha, irmão, Deus me falou, Deus me disse. O irmão vai julgar, o irmão vai avaliar para ver se aquela profecia, olha para cá, porque o maior problema da igreja hoje é que quando o irmão profetiza, ele já acredita logo. Não é assim que a Bíblia diz, não. Espere a profecia se cumprir para você saber se o profeta era verdadeiro ou não. E é aí que entra a profetada. Irmão, Deus me disse agora que é para o senhor botar R$2.000 na minha conta, que você vai ver o que Deus vai fazer em 2020. Aí o irmão não precisa descrer, não. O que tu vai dizer para ele? Para o profeta? Não, tu tem que responder assim. Muito bem, meu irmão. Eu recebo a profecia de Deus. Pode dizer aí. Eu recebo a profecia de Deus. Mas eu vou esperar. Qual é a data que o senhor disse? 2020. Pronto, quando terminar 2020, que cair na conta, aí eu boto na sua. Epa, glória a Deus. É assim. Porque tem irmão que é louco, irmão. Eu fico pensando. Um dia um irmão chegou e disse: pastor Zé, eu disse, pô, não. Deus me disse que é para o senhor me dar essa gravata. Eu disse, mas ele não mandou eu te dar. É só tu, porque quando Deus fala com ele, tem que falar comigo que sou o dono da gravata. Então, queridos, isso é loucura. Essa história, quando você vê uma pessoa dizer assim, olha, eis que o Senhor está falando agora. Não, ele já te entregou o recado. Não é Deus falando, é você falando. E você tem tanta consciência, você tem que ser fiel ao recado que Deus te deu. Então preste bem atenção aqui, que o profeta, ele é consciente naquilo que fala. E a profecia, olha para cá, profecia não é para amedrontar, não é para escandalizar ninguém, não é para destruir vida de ninguém. Profecia, ela tem 3 propósitos. Ela tem o propósito de edificar, consolar e predição.